Muito bem. Então, a gente está lendo o livro Mistagogia e estava falando da parte onde dois médicos, né, que já tinham sucesso, uma clínica bem estabelecida, mas influenciados aí por pensamentos de baixo nível e ganância, e influenciado por seres também de baixa vibração, estavam pensando em largar tudo e transformar a clínica num hotel. Então, continuando. A crise econômica financeira da nação fez muitas indústrias fecharem, mudando para a indústria da imoralidade e da perversão. Os motéis nunca se fecham por falta de fregueses. O dinheiro corre à vontade na abundância das paixões. Os dois médicos decidiram desativar a clínica e foi o que fizeram. Reuniam-se diariamente para ideias mais aperfeiçoadas, visitaram países estrangeiros, trazendo novas experiências que as trevas acumularam nas mesmas mãos que na terra comandam o aborto e a depravação. Um deles, em uma das viagens de rotina, o carro em que estava ganhou velocidade pela sua pressa de chegar ao lugar que correspondia aos seus maiores interesses. Não viu bem uma carreta à sua frente, que a neblina encobria, e a vida física se lhe escapuliu, no momento das suas maiores emoções ilusórias. Tanto pensara que acabou separando os dois corpos sem que quisesse fazê-lo. O outro companheiro, cheio de expectativas quanto ao novo empreendimento, mas frágil em demasia para enfrentar as derrocadas sucessivas, quando soube da morte do colega, desesperou-se na aflição, não lhe faltou um cochicho aos ouvidos bem seguro. Só lhe resta um tiro, porque você está liquidado. E foi o que fez. Eu tinha ficado sozinho nessa pesquisa por não precisarem da participação de toda a caravana. Entretanto, afirmo que sofri as maiores opressões que um corpo espiritual pode sofrer, no meu caso, de espírito ainda ligado às sombras, por vias que ainda não desejo saber. Tomei esses apontamentos para que possam entender o valor da vigilância e como as trevas se imiscuem nas vidas humanas. Elas ficam à espera de oportunidade, da sintonia de uns para com os outros, para agitar. Atraímos os que pensam na mesma dimensão em que pensamos. Somos acompanhados por entidades dos mesmos sentimentos. O que pode a mediunidade em matéria de desequilíbrio quando ela está em função do mal? Os dons mediúnicos sem Jesus podem ser um desastre nas nossas vidas. A mediunidade sem educação cristã é fonte de perturbações. Eis porque a doutrina dos espíritos está empenhada em disciplinar o mediunismo de modo que ele possa servir de instrumento verdadeiro onde o amor e a caridade se materializem nos caminhos das criaturas. Oi, Elisa. É interessante isso que o Lancelin falou, né? Que ele sofreu, né, acompanhando a situação, e ele dá a entender que ele se ligou a situações, a pensamentos ligados ao passado dele, ligados a coisa que eu nem quis saber, pelos caminhos que eu nem quis saber. Então, isso é um alerta, né? Porque a gente, às vezes, começa a entender um pouco mais, a mudar a forma de ver a vida, as pessoas ao nosso redor, começa a se ligar a vários trabalhos e de repente, pode se ligar a alguma coisa que nos remete a memórias, a ligações, a vibrações passadas que a gente ainda não consegue ligar. Se ligar e se manter harmonizado quando isso acontece. É o que ele fala, ligado por ligações que ele nem quer saber. Porque tudo que a gente se liga, que a gente pensa, a gente refaz os caminhos que nesse caso são sempre de duas vias. Tanto você vai quanto o de lá vem.
E isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por isso é que às vezes se fala, né? Não sai fazendo qualquer coisa, não acha que você é capaz, não é só porque você quer ajudar que você pode ajudar todas as situações, se envolver com todo mundo, porque você pode ter alguma ligação, alguma reminiscência passada que ainda não está na hora de se expor na sua vigilância e você se desarmonizar, se desequilibrar. Diga, Jay. Pegando justamente esse gancho que você falou aí, tem duas situações que me veio à cabeça. Uma foi daquela que nós conversamos ontem, do subconsciente profundo, que ficam coisas que a gente não quer que acessar. E às vezes, acontecendo esses fenômenos, vem à tona. E cabe a gente também fazer essa autoanálise, de botar ele lá no escuro. Porque, por enquanto, com aquilo que nós conversamos ontem, nós não temos força para enfrentá-lo. E segundo fator, foi uma vez uma coisa que a Glaucia falou que eu achei muito interessante, da mala no aeroporto. Da pessoa ajudar a outra a carregar a mala, mas aquela mala não é sua, não te pertence. É só isso que eu queria falar. Excelente, pessoal. Continuando. Acompanhei esse caso por muito tempo no sentido de sintetizar essa história para os homens. Que ela sirva de exemplo, acordando as criaturas para o orar e vigiar tão necessário nos campos do mundo. Naquela minha saída da caravana, Celes ficou encarregado de fazer as anotações necessárias para os nossos apontamentos, que depois passou às minhas mãos. Celes narra que tocaram para as ruas de uma metrópole. Era época de carnaval. Era o primeiro dia do reinado, e a massa humana parecia estar querendo enlouquecer. Notava-se muita gente comprando coisas nas lojas e nas barracas, onde as fantasias demonstravam a posição do movimento. Abeiramo-nos de uma das lojas em que vários empregados apressados atendiam fregueses exigentes, onde o dono, postado no caixa, demonstrava inquietação. Seus pensamentos faziam com que seus olhos disfarçadamente buscassem uma revista aberta em uma prateleira. Abaixo poderiam passar os da registradora, onde o nu estava tão comum que todos os empregados olharam sem demonstrar admiração. As freguesas que ali entravam eram por ele olhadas como se estivessem despidas, e era o que ele visualizava na ilusão dos seus mais baixos sentidos. Nisso entrou uma mulher desencarnada com aspecto estranho, cujo ódio que ela alimentava contra o comerciante desprevenido de vigilância era fácil de se notar. Projetou nele um magnetismo mesclado de vingança e falou dentro de sua cabeça tão cheia de mazelas que não tinha tempo para analisar o que ouvia, principalmente dos desencarnados. Muito bem, vamos aproveitar a vida. Vamos começar hoje mesmo a nossa ronda naquela boate que você conhece e que não tem igual. Busquemos satisfazer nossos desejos sexuais, vamos gozar a vida. Você se lembra quando esteve lá pela primeira vez, o quanto foi feliz? Ajudei-te na felicidade, e agora muito mais, pois esses dias pertencem à inconsciência. Nada está errado nesses dias. Até as religiões perdoam essas faltazinhas que não chegam a ser pecado, e sim terapia para os homens que trabalham como você. Nesses dias não se deve lembrar da família, dos negócios, de nada, somente do prazer pessoal. É a felicidade batendo em nossa porta. E a vibração da mulher desencarnada atingia a região genésica do corpo do comerciante, e este acendeu-se de alegria com aqueles pensamentos recebidos da parte das sombras. À tarde, passou o bastão da loja para um antigo empregado de confiança, arranjou uma fantasia que lhe tolhia a identidade e caiu no samba esquecendo a vida de responsabilidade, buscando a inconsciência. Não foi em casa para não ter aborrecimentos. Da loja mesmo partiu para a folia
e a entidade desencarnada o conduziu como se fosse chofer dirigindo um carro. Vai aqui, vai acolá, toma uma cerveja ali, outra lá, entra no todo dos escândalos. O espírito desencarnado na forma de mulher, sua inimiga ferrenha, continuou dirigindo, preocupada em levá-lo para a boate antes determinada. Essa seria a sua maior vingança, pelo menos naquela noite que favorecia as trevas pelo domínio das sombras. Abraçado com o comerciante, lhe falava com mansidão forçada. Peguemos um táxi, as horas passam e devemos aproveitar o tempo. Nisto, ia passando um. Os dois, encarnado e desencarnada, acenam as mãos em um mecanismo incrível. O carro parou e eles entraram em completa sintonia e em grande troca de energias inferiores. Já no interior da boate, o comerciante sentiu sede e pediu cerveja. Os dois bebiam numa simbiose perfeita, e quanto mais o encarnado sorvia a bebida, mais tinha vontade de beber. Naquele momento foi entrando uma jovem no seu jeito sem juízo. O espírito desencarnado, ao vê-la, envolveu os dois com uma onda de desejo infernal, simpatizaram-se e logo sintonizaram os seus intentos. Os dois de máscaras passaram para um reservado, onde os três, encarnados e desencarnada, bebiam e conversavam na maior expressão de desejos passageiros e sensuais. Depois de toda a intimidade possível, ele sentia tanta alegria pelos filamentos dos sentimentos da carne que avançou-a com violência para arrancar a máscara da mocinha, porque o resto ele já estava conhecendo pelo tato. Era como uma mão dentro da outra. Era mediunidade em exercício que sempre acontece com os foliões. E quando lhe tirou a fantasia, a moça era sua filha. Ele saiu correndo pela rua fora e ele caiu para trás sofrendo um colapso cardíaco. As coronárias, não resistindo, romperam uma artéria e o comerciante tombou fulminado. O espírito desencarnado, na fúria que o ódio sempre alimenta, avançou alcançando o rosto do pobre homem, esbofeteando muitas vezes com palavrões que não se pode descrever, e saiu do ambiente nefando dando gargalhadas. Engraçado, né? Como o Miramês, ele sistematicamente ele fala do carnaval. Nesse livro, no anterior, esse grupo de trabalho, eles falam muito do carnaval como uma coisa que a descrição dele nos leva a pensar uma coisa além do nefasto, né? Ele trabalha muito em cima do carnaval. Mas se a gente pensar em como era, acho que esse livro é da década de 70, 80, né, que o mundo ainda era um pouco diferente, o carnaval era o grande momento de libertação de tudo que era represado durante o ano. Imagina hoje em dia que a sensualidade, a própria sexualidade está muito mais, a gente pode dizer, até ao alcance de todo mundo, né? Na televisão, no teatro, nas notícias, na rua. E quando uma onda desse tamanho, em que se junta, porque a gente sabe que quanto mais pessoas se juntam pensando em uma determinada coisa, mais forte aquela vibração se torna. Imagina nessas ocasiões a força que essa energia desarmonizada se transforma. É uma coisa realmente avassaladora. E é difícil você pensar, né, assim, até um pouco ironicamente, né? Não, isso é uma coisa que tem que acabar. Como você vai chegar no mundo de hoje e dizer que o carnaval tem que acabar? Que outras coisas, né, que despertam hoje em dia a mesma energia desequilibrada não pode continuar.
é complicado. E é por isso que acho que o processo de transição, eu estava falando até antes com a Sânia, um dia desses, é um processo tão lento e delicado, porque se fosse para ser uma coisa muito rápida, acho que não sobrava ninguém na Terra. Diga, Djair. Poxa, Elisa, além de ser, me veio a cabeça, cara, aquela pergunta no Livro dos Espíritos, 459, que os espíritos influenciam sobre nossas vidas. É um fato isso. Tu vê, ele é totalmente... Ele não, nós. Porque a gente às vezes pensa que o personagem está aí no papel, mas isso reflete sobre a gente, como nós somos manipulados. Se a gente não tiver antenado, saber que aquilo ali não é da nossa natureza. E outra coisa que ele fala ali, e até a gente conversou isso também ontem, Silvio, do nosso subconsciente profundo, eles manipulam, tu vê que ela manipulou as energias genéticas sexuais do indivíduo, e ele vai, sabe, ele sabe os nossos pontos fracos, e eles atacam com força total. Eu comentei isso até na época, ontem, eu acho, eu só tive conhecimento desse poder quando, no desdobramento, andando pelas trevas, me veio coisas que eu não sabia que existia. E ele sabe disso, eles manipulam. Então, essa pergunta, esse Pai 9, a gente tem que estar sempre alerta, orar e vigiar, porque é fácil isso. É muito fácil. Tudo isso aí que ele está falando aí, tudo obsessão. Que nós também, todos nós temos uma penca de obsessores atrás da gente, em virtude das nossas fraquezas do passado, né? É só isso. Bem. Estudemos esses fatos, onde em muitos casos interferimos, no entanto, em outros ficamos impossibilitados por não encontrarmos segurança no ofendido. A sintonia é uma lei que induz pessoas e espíritos a se unirem de forma a colher o que plantaram nas searas das vidas. Posso falar uma coisa? Só um minutinho. Claro. Agora na cabeça. Quando falou em sintonia, isso que a gente estava falando, que o Silvio acabou de falar desse pessoal do carnaval, o que acontece? Estava vendo uma vez um livro de um centro espírita que recebeu um soldado alemão que morreu na Itália com um tiro no peito. Ele morreu lá e veio para aqui no centro espírita. Se tem sintonia, você imagina no carnaval essa sintonia da sexualidade, ver os espíritos ancestrais que estão nas trevas, que tudo afora, e mais essa legião de espíritos ao redor do mundo, vem tudo para cá, porque está em sintonia, então fica aquela multidão, quiçá até da época do Império Romano, que até hoje deve estar naquelas orgias, tudo vem para cá, né? Pelo menos eu acho que por isso, não só o Lancelin que o Silvio também chamou a atenção, mas tem muitos livros de André Luiz que fala sobre o carnaval. Eu acho que é André Luiz que tem um livro que ele praticamente fala na parte não me lembro mais o nome do livro, que montou até um pronto-socorro ali onde que é o Campo de Santana, pelo menos na época que eu li, né? Mas é só isso que eu queria falar. Aproveitando o que vocês mencionaram, então, o que a gente pode fazer para contribuir para uma melhor sintonia ou uma elevação de sintonia, especialmente durante esses períodos, né? A gente normalmente já faz as reuniões, já procura fazer os encontros, as leituras, as irradiações, mas alguma recomendação especial para esse período? Acho que a recomendação vem no parágrafo seguinte. E, assim, é tentar ao máximo não se envolver naquilo, porque é inevitável. Você não consegue passar um período desse sem ver nada ligado ao carnaval. Basta você botar o pé fora da rua. Ontem mesmo a gente já viu gente fantasiada. Quer dizer, a gente ainda falta mais de um mês para o carnaval, mas já está tendo os eventos de carnaval. E são todos assim, tu vê as pessoas fantasiadas, normalmente estão já liberando álcool para estarem mais animados, entre aspas. As fantasias são sempre expondo a maior parte do corpo para exacerbar a sensualidade.
E assim, é inevitável tudo que a gente vê, a gente pensa, ou cria um pensamento, ou reflete, ou se lembra de alguma coisa. Não tem fórmula, porque é aquela coisa, se existe um vício que você realmente já enfrentou e já venceu, aquilo não te abala nem um pouquinho. Mas se tem um vício, algum hábito que você ainda é meio ligado a ele, mesmo que durante o seu dia a dia você não cometa aquele desatino, aquilo vem na tua cabeça quando você olha, você vê uma cena, no caso dele, vendo a revista, e se você faz a ligação está feita, aí você tem que lutar para a coisa não crescer. Mas não tem uma fórmula, porque cada um é cada um tem o seu passado, tem as suas lambanças realizadas no passado, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso. O importante é você saber as energias que chegam, os pensamentos que chegam em você não se deixar ir na onda. Fazer sempre uma autoanálise. Isso é uma coisa chata, é uma coisa que parece que é mal vista pela maioria das pessoas. Você vai se tornar o chato? Sim. Mas a única forma que a gente tem de lidar com isso é o orar e vigiar, ou vigiar e orar. E é tudo que vem na tua cabeça, tu parar e pensar. Pô, isso é bom, isso é ruim, isso vale a pena, não vale a pena, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E assim você vai minimizando o efeito dessas ondas vibratórias desarmônicas que chegam a você, que só chegam em cada um de nós porque a gente ainda tem um pouco daquilo, senão não chegariam, não fariam nem pensar. Porque se você não tem a menor vontade de fumar, todo mundo pode estar fumando ao teu redor, pode te oferecer cigarro, você não vai nem ligar naquilo. Mas se é uma coisa que ainda está ligadinha ali, mesmo que escondida embaixo de 10 tapetes, você sempre pensa, e se eu levantar só um pouquinho para ver? E aí a vaca vai para o brejo. Muito bom. E vai para o brejo mesmo. Você está falando embaixo de 10 tapetes, eu botaria 1 bilhão de tapetes. Eu saio, pior que o som da Lili, então eu não ando, sabe? Porque ao olhar para o lado, eu vou rapidinho. Porque teve uma encarnação que eu me vi em prostíbulo, então dá para vocês imaginarem, né, bicho? É uma coisa assim de fácil. E é mais forte do que a gente, sabe? Mais forte do que eu. É uma coisa muito... E aí eu fico vendo, aquilo ficou... Tá todos desregrados. Imagina aqui no aterro do Flamengo, que eu costumo andar de manhã ou à tarde, né? E aí, pô, fica tudo liberado praticamente, é uma coisa assim. Então, aquilo aí eu não saio, eu fico em casa. Eu fico em casa, porque eu sair, botar o pé na rua, olhar para um lado, olhar para o outro, fico totalmente perdido. Isso é uma das minhas fraquezas, que, por exemplo, quando estiver desencarnado, eu queria, como já me mostraram, de querer fazer um trabalho mais numa área de ajuda às pessoas mais necessitadas. Essa parte eu não entro. Aí você quer que ele me falar, olha só que coisa interessante, Lisa. Você tem segmentos que você possa trabalhar, você não pode ser abrangente. Então, uma parte que você seja forte, por exemplo, você não se deixa se envolver pelo egoísmo. Aí você trabalha nessas pessoas que estão envolvidas pelo egoísmo, nesse astral do egoísmo, você pode penetrar, isso que o Silvio falou, você pode penetrar no lugar de fumante, você não sendo fumante, está tudo legal. Então você entra num sintonia de egoísmo para ajudar aquelas pessoas, e você não será contaminado. Mas no meu caso, entrou na parte da sensualidade, estou perdido, então já não entro mais ali, eu fico isolado. É só isso que eu queria falar. Obrigada, pessoal. É bom que tenhas cuidado, observando os pensamentos que chegam à mente, analisa-os, observa-os, pesquisa-os e vê se são teus. Podem ser parecidos, mas nem sempre nascem em tua cabeça. E se queres libertar-te dessas influências,
Sai da faixa das más ideias e procura reformar teus sentimentos, porque a lei é lei para todas as criaturas. Elas te defendem ou podem te penalizar, dependendo do modo pelo qual pensares e certamente agir. Tá aí a fórmula. É fácil? De forma nenhuma. Mas é o jeito que eles se dizem. Isso uma tentativa. Aí tem essas pessoas que fazem retiro em épocas, né, desses eventos, que o grosso da sociedade chama eles de beatos, malucos, retardados, de um monte de coisa negativa. Mas é uma tentativa desse grupo, provavelmente orquestrada por uma espiritualidade maior também, deles não tentarem não se envolver com essas vibrações. Como o próprio Jair disse, ali no ateu, ele nessa época ele não vai fazer os passeios dele, porque ele vai acabar se envolvendo nas vibrações, no que ele está vendo, nas lembranças. Então, ele evita isso. Tudo isso são formas, mas não resolve o nosso problema, porque se a gente ainda tem medo de sucumbir àquilo, tem chance de se entregar a qualquer tipo de vibração que não seja harmônica, é porque essa coisa não precisa ser trabalhada. Então, a gente só se livra disso mesmo quando a gente trabalha aquele ponto específico, entende o porquê, entende as consequências, aceita as consequências relativas àquele momento que criou aquelas ideias, e aí a gente consegue seguir em frente. Que só o evitar não resolve para a gente o problema. A gente tem que lidar com ele, mas de uma forma mais consciente, mais equilibrada. E aí a gente pode dizer que a gente consegue vencê-los. E quando a gente vence, aí essa energia já não nos causa mais absolutamente nada. Se cada um aqui parar para pensar, tem muita coisa que já venceu e tem muita coisa que ainda balança. E isso vai, dia a dia. Vai aumentando as coisas que você vence, você percebe que venceu, e vão surgindo novas, que você nem sabia que você tinha, que precisam ser trabalhadas. Eu digo que já deu a hora, olha só. Eu já tentei fazer isso que o Silvio acabou de falar, mas essa evolução, na minha parte, tá? É muito pouco que vai evoluindo, sabe? Eu tentei fazer isso, eu vou, mas lá na frente, depois de uma hora, pum, entendeu? E vou, mas porque é aquilo que o Silvio falou aí, não adianta a gente querer esconder que a pessoa pode até caminhar para o retiro, mas vai ficar sempre no subconsciente, como com aquela pergunta 459, ele sabe como puxar de você, entendeu? Então, essa força tem que ser criada de você. Então, às vezes, eu faço isso, mas eu vou falhar. Eu sei que eu vou falhar, mas eu saio com aquela intenção de lutar, mas pum, falho. Aí, de repente, em outra encarnação, de repente, eu nasço em um país com muçulmano, onde as mulheres são castradas, aí talvez, quiçá, não sei, a coisa mude, entendeu? Porque é tudo um aprendizado que vai acumulando o nosso subconsciente, só isso.